Bom dia, meus amados. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a lição 7 da Escola Bíblica Dominical. A lição 7 fala sobre a obediência dos crentes. Então, se você tem essa revista aí em casa, você pode abrir essa revista, né, para acompanhar com a gente a lição de hoje, já que estamos em casa, né, de quarentena. A lição 7 ela fala sobre a obediência dos crentes. E ela traz alguns temas como a salvação pela graça, a salvação é mediante a fé consiste em aceitar o plano e o método de Deus, as obras acompanham a salvação e a obediência dos crentes é o testemunho visível da invisível graça de Deus que os salvou. E a obediência dos crentes é em relação a quê? A obediência dos crentes é em relação aos mandamentos de Jesus, né, que estão na sua palavra. Então nós começamos aqui lendo os objetivos da lição, que é reconhecer a importância da doutrina da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, e corroborar a necessidade da prática das boas obras, a fim de dar ao mundo testemunho de uma genuína fé. Essa lição 7, ela fala do artigo 21 da breve exposição, né, das doutrinas do cristianismo. E esse artigo 21 ele diz assim: ainda que os crentes não obtenham a salvação pela sua obediência à lei, senão pelos merecimentos de Jesus Cristo, recebem a lei e todos os preceitos de Deus como um meio pelo qual ele lhes manifesta sua vontade sobre o procedimento dos remidos e os guardam tanto mais cuidadosa e gratamente por se acharem salvos de graça. Então, o nosso primeiro tema aqui dessa lição, nosso primeiro subtítulo fala sobre a salvação pela graça, né, que é uma doutrina fundamental do Novo Testamento. Paulo a exprime de modo muito claro em numerosos passos de suas cartas. E um dos textos mais claros e decisivos da literatura paulina está em Efésios 2, de 8 a 10, que você pode abrir aí, que é um versículo de Efésios 2 que diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esses versículos, né, eles nos trazem a certeza que a salvação ela vem pela graça e não depende da sua obediência a Cristo Jesus. É um favor imerecido, né? Então Deus nos dá a salvação pela sua graça, né? O que ele fez por nós foi por graça e não por merecimento nosso. Então, mesmo que nós sejamos seres humanos que pecamos, que não obedecemos à palavra de Deus, né? O Senhor enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho para que nós tenhamos a salvação, né? Então essa salvação ela é de graça, ela foi pela graça de Deus, né? Que nos deu a possibilidade de sermos salvos. E salvos de quê? Né? A salvação ela nos salva dos pecados, porque o pecado nos separa de Deus, né? O pecado ele faz separação irreconciliável entre Deus e o homem. A justiça e a santidade de Deus não lhe permitiriam ignorar essa separação. Então, o amor de Deus agiu enviando a Cristo como mediador, sem pecado, Deus para que pudesse ligar a Deus, homem para que pudesse alcançar o homem, a fim de que fosse o perfeito e qualificado elo através do qual o pecador pudesse ser trazido à presença de Deus, né? Então, essa salvação que veio pela graça, né, para nos livrar do pecado que nos separou de Deus, ela é necessária e ela é mediante a nossa fé. Então, para nós termos essa salvação, estando em pecado, estando em desobediência, precisamos ter fé, precisamos crer nesse mediador, né? Crer em Cristo Jesus. Então a nossa fé, a atitude pela qual confiadamente nos deixamos convencer por Deus da excelência e da eficácia de que Ele nos ensina e apela, é o que possibilita a graça a operar a vontade salvadora de Deus sobre nós. A graça divina age através da fé, tem nela o veículo pelo qual nos alcança. Então, pela fé, nos colocamos no ponto em que Deus efetua a nossa salvação.
Então a gente pode ver nessa lição que a nossa salvação, ela concorre em 3 elementos, né? A graça de Deus, que providenciou como poderíamos ser salvos, a obra expiatória de Cristo, né? Através do que Cristo fez na cruz por nós, né? Que nos tornamos justos diante de Deus, e terceiro, a nossa fé, pela qual aceitamos a substituição e mediação de Cristo por nós. Então somos seres pecadores, somos desobedientes, o pecado nos afasta, mas pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma vez que nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Por mais que a obra de Deus, né, a graça de Deus não dependa, né, o que Cristo fez por nós não dependeu do nosso merecimento, da nossa obediência, uma vez que nós somos salvos, nós praticamos boas obras e nós obedecemos a Deus, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, né, que estamos vivendo, nós ficamos imaginando de que forma nós podemos demonstrar a nossa salvação, de que forma nós podemos demonstrar boas obras, demonstrar o amor de Deus por nós e pelos nossos irmãos, de que forma nós podemos amar os nossos irmãos, né? A obediência dos crentes é o testemunho visível, né, de quem é salvo, né? E a obediência dos crentes é em relação aos mandamentos de Jesus, né? Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso está em João 14,15. Os mandamentos de Jesus baseiam-se em princípios diferentes dos mandamentos da lei. Esta não consultava os sentimentos nem a vontade daqueles que a observavam. Impunha obrigações e por isso o povo judeu, mal interpretando o sentido real do código mosaico, se limitou a obedecer ao aspecto formal dos mandamentos para se julgar em paz com Deus, plenamente justificado pela obediência à letra da lei, né? O judeu pecava quando transgredia a letra da lei. Quanto a nós, todas as vezes que formos infiéis às nossas relações de amor para com Deus e para com o próximo, pois nessas duas coisas se resume toda a lei espiritual, aí estamos pecando. Então pecamos quando não amamos o próximo, né? Nesse momento difícil que nós estamos passando, que nós sejamos luz, que nós estejamos amando nossos irmãos. De que forma nós podemos amar os nossos irmãos agora, né? Tendo atenção às recomendações, né, do nosso governo, recomendações do Ministério da Saúde, recomendações de ficarmos em casa, recomendações de lavarmos bem as nossas mãos para não estar transmitindo, né, esse vírus a toda a sociedade, aos nossos próximos. Como nós podemos amar as pessoas? Se você não tem possibilidade de fazer quarentena, né, tenha cuidado com o seu próximo, né? Tem pessoas que têm necessidade de ir ao hospital. Eu, por exemplo, tenho ido ao hospital constantemente, né? Então que a gente tenha esse cuidado. Se eu posso ajudar alguém que não pode fazer quarentena, né, que eu possa ajudar, de que forma, né? Eu posso manter os idosos em casa, eu posso manter as pessoas da minha família, já que eu estou saindo, eu posso comprar alguma coisa para esses idosos, comprar alguma coisa para alguém que precisa ficar em casa, para que o menor número possível de pessoas esteja nas ruas, né? Nós podemos ser luz, transmitir esperança, como uma palavra do nosso pastor Fio usa, né, hoje de manhã. Temos que transmitir essa esperança, ter fé, né? Passar boas novas, transmitir boas novas, e dessa forma nós estaremos amando os nossos irmãos, obedecendo as leis, né? Obedecendo coisas que se colocam, que se apresentam na nossa sociedade neste momento, né? Então, como pessoas que obedecemos a Deus e fazemos e praticamos boas obras, nós estamos testemunhando a nossa salvação, né? A salvação que Deus conquistou por nós, que Jesus conquistou por nós na cruz, né? Então, como conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que as nossas relações pessoais com Deus é que determinam o verdadeiro valor de nossas obras, né? As obras da fé são testemunho da vitalidade da fé, pois que essa, sem as obras, é morta em si mesma. E o amor é o cumprimento da lei. Quem não ama ainda não conhece a Deus. Então que pratiquemos nesses momentos difíceis, né, do nosso país, né, de todo mundo, porque é uma pandemia, né, então atingiu toda a sociedade, todos os países, de todo o mundo, né, que nós estejamos cumprindo o amor, né, cumprindo os mandamentos do Senhor, transmitindo luz, transmitindo paz, transmitindo amor
e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia para todos nós.